sou pós-graduada em processo penal, mediação de conflitos e previdenciário. E gosto de atuar mais no crime. Fui defensora da ativa na Justiça Federal dos 18 anos. 14 são em vara criminal. E estamos num momento muito ímpar, a qual nós devemos abrir a visão de muitos, para que possa entender o que realmente a política é para a vida dos cristãos. Como a política e o trabalho que a igreja faz no evangelismo tem muito a ver. O trabalho político e o trabalho ministerial caminharam junto para o bem e produzem um bom efeito. E para mim é uma grande alegria conhecer essa família. É um Consciência Brasil, uma família que Deus está erguendo, cristã. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. E dizer que nós estamos nessa empreitada, né? Uma empreitada nova, um partido, uma cara nova, com uma pegada nova, fora da velha política, né? Nós agora estamos com uma pegada nova, não tem profissionalismo, né? Bom dia a todos. Eu queria aproveitar essa oportunidade, né, para dizer para os senhores, hoje é o nosso primeiro evento. A gente também é secretário nacional de Assuntos Evangélicos do Consciência Brasil. E esse foi algo que surgiu no nosso coração. A gente está unindo o nosso povo evangélico, está colocando, né, para o nosso povo a real necessidade que nós temos de fazer parte da política, porque está na hora da gente levantar as mãos, está na hora dos bons parar de se calar, né, e falar, vamos aqui, estamos juntos, né, vamos nessa empreitada que a gente sabe que é árdua, é complicada, mas eu tenho certeza que quem nos guia é o Senhor dos Exércitos e vai dar tudo certo, né? Já deu tudo certo. Também, né, e agradecer ao senhor Jefferson, né, que é o presidente municipal aqui de Itaboraí, né, cidade que eu tenho uma estima muito grande, né, cheguei a trabalhar aqui um ano, esses lugares todinho aqui, Areal, Vila Rica, né, Nova Cidades, conheço bastante Outeiro das Pedras, né, rodei muito aqui em Itaboraí trabalhando, né, então voltar a essa terra aqui, né, principalmente uma oportunidade tão importante como essa, me sinto muito honrado. Cumprimentar também o senhor Gilberto, né, o querido pastor que eu tive o prazer, né, imenso de conhecer lá em São Gonçalo, por ocasião de uma palestra que a gente deu no CRAS, né, sobre intolerância religiosa. Cumprimentar também o senhor Márcio, né, que é o presidente municipal de Niterói. E em nome do pastor Francisco, cumprimento todos os pastores aqui, o pessoal de Itaguá, né, e todas as pessoas aqui presentes. Eu quero dizer o seguinte, Jesus Cristo na sua caminhada, né, hoje milhões e milhões de cristãos tiveram acesso, né, em razão de 12 pessoas que acreditaram num projeto, né, na verdade 82 discípulos, né, a gente conhece 12 pelo nome, mas os outros 70 que foram comissionados a gente não conhece, mas era da confiança deles, senão ele não comissionava para ir, né? Então, assim, hoje esse avanço que o Evangelho teve, né, como um todo, né, o cristianismo, tanto no meio católico quanto no meio evangélico, se deu porque algumas pessoas acreditaram num projeto, né? E eu creio que o Consciência Brasil, né, ele acredita num projeto de mudança, né, acredita num processo de mudança, e onde cada um de nós temos a oportunidade da nossa contribuição, né, para que isso aconteça, né? E eu me sinto honrado por poder dar aqui minha contribuição com uma palavra, né, e uma palestra sobre esse assunto. Né, eu sou Carlos André, né, pastor Carlos André, sou mais conhecido lá em São Gonçalo como pastor Ferrugem, né, tenho 26 anos de casado, né, sou casado com a Cíntia, sou pai da Sara, né, de 20 anos, da Raquel, né, de 7, né, atuo no Ministério Pastoral, né, desde 2000, né, eu comecei num ministério chamado Ministério Luz do Mundo, né, Igreja Evangélica Luz do Mundo, lá no Jardim Catarina,
né? Fui comissionado para estar ali. E em maio de 2001 eu passei para a Convenção Batista Nacional, e onde militei ali durante 18 anos, né? E hoje, atualmente, faço parte do Ministério Brasas do Reino, que é aqui em Santa Luzia, né, em São Gonçalo, o pastor Roberto Araújo, que é oriundo da Assembleia de Deus também, e tem sido uma honra caminhar com ele ali. A gente tocou com algumas figuras, né, do meio evangélico, né? Hoje a gente está numa nova empreitada, né? Eu escrevi um livro que tem como título De Escravo a Governador do Egito, né? O pessoal do Consciência teve lá no lançamento do nosso livro, né? Esse livro ele fala um pouco da trajetória de José, né? Que ele começou essa trajetória cuidando do rebanho, né? Do seu pai, pequeno rebanho. Por isso que eu acredito, doutora Cláudia, em pequenos projetos, né? Com uma consciência de coisa grande. Não de grandeza necessariamente, mas de coisas grandes. Né? E se vocês estão aqui, né, vocês merecem todo o nosso respeito, né, e nós vamos falar para vocês aqui hoje. Né? E eu também tive a oportunidade de ser chefe de gabinete na Câmara de Vereadores de São Gonçalo durante 4 anos. E em 2022, né, eu fui convidado para estar no organograma, né, da assistência social, assumindo ali dentro da PSE, né, que é a Proteção Social Especial, né, na área de coordenação de assuntos religiosos da cidade. Eu tenho um bom diálogo com outras religiões. Em São Gonçalo também eu sou pastor, né, mas eu tenho um bom diálogo, né, com outras religiões de São Gonçalo. Então, assim, eu acho que, como é a propósito do Consciência Brasil, né, existem pessoas, né, que querem realmente, né, passar por um processo de mudança, né, e eu creio que vocês podem fazer parte desse processo de mudança. Eu queria falar do tema que foi proposto, né, do cristão, né, na política, né, e fazer uso da palavra do texto que está lá em Provérbios 29:2, que o pastor falou ali, que fala que quando o justo governa, o povo se alegra, né? Se alegra porque quando fala o governo do justo, necessariamente não fala do governo cristão, né? Fala de um governo que atua com justiça. É claro que você tem a essência cristã, que é, né, o propósito, princípio do Consciência Brasil, a essência cristã, né, que você vai legislar com justiça, você vai atuar com sobriedade, como nosso querido pastor falou, com muita propriedade, né, que esse espírito repouse sobre nós, espírito de inteligência, espírito de sabedoria, né? E aqui eu queria usar uma fala de duas figuras importantes, né? Martin Luther King, né, que ele diz que ele falou o seguinte: o que incomoda, né, o que afeta a sociedade, né, não é necessariamente o grito dos maus, né, mas é o silêncio daqueles que podem trazer mudança. Então, o cara, não, mas eu vou ficar aqui na minha, não vou atrapalhar ninguém, mas esse silêncio, né, que muitas vezes impede o avanço da sociedade, né? E a gente sabe que esse avanço, necessariamente, né, a nossa fala, o nosso grito não precisa ser um grito desordeiro, um grito hostil, né, um grito carregado de palavrões, né, mas pode ser um grito por meio da lei, né, um grito por meio do posicionamento. E eu vejo esse propósito no Consciência Brasil, né, processo de mudança por meio da sua posição, né? Então, quando você se posiciona, né, você começa um processo de mudança. Edmund Burke, né, ele foi um cientista político de 1700 e pouco, ele disse o seguinte: o mal triunfa sempre que os bons não fazem nada. O mal triunfa sempre que os bons não fazem nada, né? E assim, e começando essa fala, né, a gente sabe que, como eu tenho conversado com o Gilberto, né, eu tive o prazer de conhecer o Jefferson hoje, o Márcio, eles foram lá no lançamento do meu livro também, no Teatro Municipal lá em São Gonçalo. Mas assim, eu tenho tido mais contato com o Jefferson, com o meu querido amigo Medeiros, né?
E a gente tem conversado sobre a questão do Consciência Brasil, né? E embora a essência seja uma essência cristã, né? Mas o partido, conversei até com o Gilberto sobre isso, um outro ponto aqui que a gente precisa falar, né? A gente por algum tempo era inadmissível a gente fazer parte de algumas questões na sociedade, né? Como por exemplo participar de um futebol, como por exemplo ver uma televisão, né? A gente não está aqui para discutir doutrina de igreja, a gente está abordando alguns pontos, tá? Até porque a gente respeita a doutrina de cada igreja, mas nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de pontos que eram evidentes e dentre os quais estava exatamente o fato do cristão ser inserido na esfera política, né? Então, muitas leis, inclusive prejudiciais para a própria igreja, foram aprovadas pela ausência de pessoas no cenário legislativo, né? Hoje eu não sou candidato a nada, né? Mas, por exemplo, existem pessoas que vão vir para o Consciência Brasil que pleiteiam um cargo, por exemplo, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, né? Nós estamos ali para defender os princípios. E existem princípios que necessariamente não são cristãos, mas que regem a família. Deu para você entender isso? Tem princípios que não são cristãos, mas que são favoráveis à família. Por exemplo, a Bíblia não diz que é proibido o aborto. Mas a Bíblia é contra o assassinato. Então, se você comete um aborto, você está cometendo ali um assassinato. Então, existem termos que estão implicitamente ligados aos princípios cristãos, que não estão escritos lá na Bíblia, mas que defendem a família, que defendem os nossos princípios, que não permitem, por exemplo, as nossas igrejas hoje serem invadidas, sejam igrejas católicas, sejam igrejas evangélicas, sejam terreiros, né? Porque nós primamos pelo respeito à pessoa. Então, a gente tem que entender o seguinte, que nós, aqueles que forem eleitos estarão ali para defenderem os princípios da pessoa como um todo. Então, esse é o primeiro ponto. E é claro, o Consciência Brasil, ele é um partido fundamentado em princípios cristãos. Então, significa dizer que as pessoas que estarão ali nas Assembleias Legislativas, nas câmaras, coadunam com isso, ou seja, concordam com isso. Ok, pessoal? Ok. Tá dando para captar aí mais ou menos? Beleza. Um outro ponto de vista aqui que a gente quer
trabalhar, né, é essa questão. Por que o cristão não pode se envolver na política? Por quê? Qual o item que diz que a gente, cristão, não pode se envolver na política? Né? Onde está na Bíblia isso que a gente não pode se envolver? Onde está na Constituição? A Constituição diz que o cidadão de bem ele pode votar e ser votado. Então, dentro da Constituição, a gente não pode ser impedido. Porque se a gente, independente de ser cristão, nós somos cidadãos. Então a gente pode votar e ser votado, beleza? A gente pode votar e ser votado. E na Bíblia, não existe nada que diz que a gente não pode se envolver na política. Haja vista tantos estadistas que fizeram parte, né? Eu vou citar daqui a pouco aqui muitos deles que fizeram parte. O próprio Jesus, ele necessariamente não foi candidato a nada, mas ele, nos seus diálogos, ele abordava questões políticas. Como, por exemplo, quando foi questionado se deveria ou não pagar impostos, ele perguntou, pega essa moeda que está aí e vê de quem é a imagem que está aí. E falaram a imagem de César. Então ele falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele, o próprio Jesus, na sua fala, ele já fazia essa separação do Estado da religião. Fala, vocês não devem ignorar o Estado, mas vocês devem valorizar os princípios de Deus. Então aquilo que você quer para você, isso deve ser um princípio que você vai carregar para a tua vida, você deve querer para o outro. Isso chama-se empatia. É me colocar, ou altruísmo. O altruísmo é você se sentir bem quando você vê o outro satisfeito. E empatia é você se colocar no lugar do outro. Então eu não quero para o outro porque eu não gostaria que fizesse comigo. Beleza? Avançando aqui. A gente sabe que Jesus ele deu uma grande comissão, né, para as pessoas, lá em Mateus 28, 19 e 20, para que a gente pregasse o Evangelho. Não só pregar o Evangelho, mas fazer discípulo. E fazer discípulo, muitas vezes, a gente associa a questão, né, a gente associa a questão bíblica. Né, mas discípulo é alguém que se assemelha a você. Eu acho que a questão do Consciência Brasil, como o pastor Gilberto estava falando, né, você precisa, a sua linha de pensamento precisa estar alinhado com aquilo que você acredita. Isso é ser partidário, é você ter a mesma linha de pensamento daqueles que estão no mesmo cenário que você. Você imagina se o presidente Edmilson pensasse uma coisa, o Gilberto pensasse o outro, o Jefferson pensasse o outro, o Márcio pensasse o outro, então quer dizer, Medeiros lá em Maricá pensasse o outro, vai cada um para um lado. Então o partido não avança. Então as pessoas, por isso que eu valorizo sempre as pessoas. Se eu tiver que falar para 2 pessoas, eu vou falar para 2. Jesus Cristo ele valorizou os 12. E por ele valorizar aqueles 12 ali, que hoje o mundo inteiro praticamente conhece o Evangelho. Porque ele não só valorizou, mas acreditou naqueles que estavam com ele. E esse é a visão das pessoas que estão aqui, do Gilberto, do Marcos. Eles não só valorizam aqueles que têm conversado comigo, né? Eles valorizam aqueles que estão caminhando com eles. Davi, certa vez, ele estava num lugar onde tinha 30 que estavam desprezados. E ele pegou aqueles 30, foi os 30 que lutaram com ele, né? Então eu creio que de pequenas células pode se formar grandes matrizes. Vocês concordam comigo ou não?